paz do Senhor para os irmãos. Colocamos de pé, irmão, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa, né? Para adorar o seu maravilhoso nome. Hoje é o culto com a família. Nós sabemos que Deus se faz presente quando nós ajuntamos e reunimos. A Bíblia diz que Ele está no nosso meio. E por isso que nós estamos alegres. Quantos precisam das orações, irmão? Eu e toda a minha família. Amado e querido Deus, Pai, neste momento, Senhor, que estamos iniciando este culto, papai. Coloca, Senhor, as tuas mãos para derramar a bênção, Pai, sobre esta igreja. Pai querido, aquele irmão que entrou aqui, Senhor, triste, possa sair alegre. Aquele que vir chegar enfermo, possa sair curado. Porque nós, Pai, estamos falando da tua palavra. Nós estamos, ó Pai querido, pedindo quem pode fazer, que é o Senhor Jesus. Pai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, nos dando vitória, ó Pai, no nome precioso do teu Filho amado Jesus. Esse é nosso pedido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A direção, irmão, hoje é culto com a família. Irmão Ramon, né, irmão? Presbítero irmão Ramon, está na direção. Cumprimento a igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sei que ela acabou de chegar correndo ali, mas eu quero convidar a Mônica para cantar um hino da harpa. Pode ser, Mônica? Depois da Mônica, a irmã Wanda. A irmã Wanda canta o hino da harpa para nós, irmão? Não? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 200 da nossa harpa cristã. Amigo é Cristo, carregou com nossa dor
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando a Deus. 151, pode ser. Vamos louvar a Deus. 151 da harpa cristã, fala a Jesus querido. Ele já está falando aos nossos corações através dos louvores. Jesus querido, falai-me hoje sim, falar com tua bondade, ficar ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enchei-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Falar-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostrai-me tua vontade e a tua santa crei. Deixa-me gloriar-me, a te louvar, cantai alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, falar com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, em sereno tom, ouvi tua voz eu quero,
Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Presbítero Samuel, fazendo a leitura nesta noite. Logo após, as irmãs estejam preparadas para louvar ao Senhor essa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos nessa noite reunidos para louvar o nome do Senhor. Hoje deu certo de vir para a igreja, que não teve aula para Amanda. Eu dei uma fugida e falei, hoje vou para a igreja. E ela falou, pai, hoje não vou para a aula não. Eu falei, então hoje estou indo na igreja. Quero ler juntamente com os irmãos em Mateus capítulo 26, e no versículo número 6 que diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de azeite, muito caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isto, Jesus lhe disse: por que incomodais esta mulher? E ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar o bálsamo sobre o meu corpo, ela fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Graças a Deus por essa leitura. E quantos irmãos precisam de oração nessa noite? Eu rogo oração dos irmãos pela Jo, que amanhã vai fazer os exames, e Deus possa abençoar a minha casa e cada dia possamos servir ao Senhor. E eu peço oração por uma senhora que essa semana eu evangelizando ela, falando de Jesus para ela, ela disse: olha, moço, eu estou com o corpo tão ruim, é um corpo tão pesado, eu não estou conseguindo quase nem andar. Eu estou com câncer nos 2 seios, vou ter que arrancar. E eu falei para ela: senhora, aceita que eu posso orar pela senhora agora? Ela falou: pode orar. E ali eu orei por ela, dentro da casa dela ali, e terminei a oração. Ela falou: moço, meu corpo ficou leve. Eu falei: porque o Espírito Santo de Deus, ele habita naquele que o temem. Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus, Pai, que está no céu, te damos graças, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade, Senhor, que tu nos tem dado, de estarmos aqui na tua casa, neste momento, Senhor. Estamos aqui para te servir, Senhor, para te glorificar o teu nome, para exaltar, Senhor, tu que és maravilhoso para conosco, Senhor. Abençoa agora, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aqueles que nesta noite chegaram aqui, Senhor, que possa, Senhor, receber de ti, Senhor, a porção dobrada, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Se aqui algum entre nós, Senhor, que está enfermo, Senhor, ao sair daqui nesta noite, Senhor, possa sair curado, Senhor, porque tu és o Deus que cura, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que opera na nossa vida, Senhor. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, e aqueles que não puderem estar conosco aqui nesta noite também, entra nos lares, Senhor, faça a tua obra, Senhor, por nós cremos no teu nome santo, Jesus. Fica conosco, Senhor, em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Well, nesse instante, as irmãs vão louvar o Senhor, mas enquanto elas se preparam, eu quero já fazer aqui as apresentações. Nessa noite está conosco nosso irmão, é da casa, o presbítero Natanael, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Junto com ele está a Aline, sua esposa, e as crianças. Deus abençoe vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. A casa de vocês, né? Amém? Como a igreja vai receber o Natanael, a Aline e as crianças, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Deus abençoe e sinta-se em casa. É um prazer receber vocês aqui. Lembrando também os irmãos que meu companheiro de trabalho aqui, o irmão Elton, ele ainda se encontra em recuperação da cirurgia que ele fez no tornozelo dele, tá? Então, em breve, bem em breve, nosso irmão Elton estará conosco de volta. Amém? Os irmãos orem pela recuperação dele assim que tiverem a oportunidade. As irmãs louvando ao Senhor.
Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto o Wallace, que vai louvar ao Senhor, se prepara ali, eu quero antes deixar aqui uma oportunidade para alguma irmã, irmão que queira contar uma bênção, contar um testemunho nesta noite. Nosso culto da família. Eu acredito que todos nós temos sempre recebido bênçãos do Senhor em nossa casa, nossa família, com os nossos filhos. Eu tenho então, nesse momento, eu deixo aqui uma oportunidade para algum irmão. Algum irmão que deseja contar um testemunho, falar de Jesus. Oi, tá com o ajudante G hoje? Eu assisti o filme, tá? Hein? Algum irmão? George Ford. Não? Posso passar para o Wallace, então? Então o Wallace vai louvar ao Senhor nessa noite. Enquanto o Wallace... Irmão? Então, irmão Samuel, 1 minuto só, Wallace. Irmão Samuel vai contar algo de Deus para nós aqui. Obrigada, G. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Esse testemunho, irmão, já faz tempo que eu estava esperando a oportunidade. E hoje o Senhor me concedeu essa oportunidade para contar aos irmãos. Em 2019, eu dei entrada na minha aposentadoria por tempo de serviço. E como foi na época da pandemia, foi rolando. Em 2022, um amigo meu chamou eu e falou: Samuel, você já está com 65 anos? Eu falei: estou. Aí ele falou: eu vou dar entrada na sua aposentadoria por idade. Aí ele pegou meu documento, foi 4 horas da tarde, ele pegou os documentos, foi para a casa dele e deu entrada. Outro dia, meio-dia, o INSS mandou para mim que eu estava aposentado. Aí passou, irmãos, ainda por fim disso, eu fui aposentado especial por idade. Ele falou: Samuel, essa aposentadoria especial por idade é difícil, muitas vezes o INSS, ele dá, mas você conseguiu, rapaz. Aí eu só pensei, mas é oração, né? Aí no dia 22 de dezembro agora, eu estava na escola dominical, o Moel estava dando aula e estava falando sobre a oração. E no domingo para segunda-feira, no dia 22 para 23, eu comecei a orar mais ou menos 1h da manhã e fui orando, e de repente comecei a sentir uma coisa gostosa, aí fui até umas 3 horas da manhã. Aí eu falei: Jesus. E quando eu estava orando, eu senti que algo chegou perto de mim assim, igual colocou a mão no meu ombro e me disse: pede o que você quer. Aí eu falei: Senhor, a minha aposentadoria por tempo de serviço, que não saiu até agora, já faz 6 anos que não saiu. Aí amanheceu na segunda-feira, fui trabalhar, 11 horas, a menina do advogado ligou para mim e falou: Samuel, a sua aposentadoria por idade por tempo de serviço acabou de sair agora. Eu falei: Jesus. Eu falei: mas o que foi isso? Aí eu voltei para casa, fui lá, conversei com ela, ela falou assim: ó, é o seguinte, agora você vai ter que escolher, ou uma ou outra. Eu falei: vai, claro, vou escolher que vai receber mais, né? Aí escolhi por tempo de serviço. Ela falou: ó, vai durar de 30 a 90, até quase 1 ano para vir, viu, o acerto do governo. Aí eu fui viajar com a minha família, voltando, dali 4 dias que nós voltamos, ela ligou para mim e falou: Samuel, o governo já liberou todos os seus pagamentos para você. Irmão, foi uma coisa assim, irmão, de repente. Mas aí eu voltei e fiquei pensando: sabe o que é isso, irmãos? Vou falar para a igreja nessa noite: é oração. A oração, irmãos. Orem a Deus, peçam a Deus que o Senhor Jesus, o que Ele tem para fazer, Ele faz, viu, irmãos? É só nos colocarmos diante do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: fecha a porta do teu quarto, entra e ora, que o Senhor, aleluia, Ele está te vendo. Ele não te ouve, não, irmão, Ele está te vendo. Porque ouvir, se colocar uma pessoa do outro lado da parede, nós chamar pelo nome, a pessoa só vai nos ouvir. Mas quando nós dobramos o joelho no nosso quarto, nós começamos a orar, irmão, não tem diabo que aguente, não, irmãos. Que o Senhor, Ele está nos vendo ali, nós orar. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade nessa noite, quero dizer para os irmãos, tudo isso foi para a glória e para a honra do nome daquele que vive e reina para todo sempre.
Mas eu não parei de orar, não, viu, irmãos? Eu estou orando ainda. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Não limite o milagre de Deus na sua vida. Não coloque limite no milagre de Deus na sua vida. Vamos nos colocar de pé? Eu quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo e quero orar pela sua vida nessa noite. Logo após, o Wallace já estará louvando e nossos obreiros já estarão recolhendo a oferta. Então eu quero orar antes. Querido Deus, eu te glorifico e exalto por tudo que és em nossas vidas. Nós podemos juntos aqui declarar que amamos a Ti, Senhor. Amamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Mas eu quero nesse instante, Senhor, clamar a Ti pela vida dos Teus filhos. Senhor, abençoa a oferta do Seu Filho nessa noite. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha multiplicar mais e mais na vida deles. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o trabalho de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, transformar essa oferta, esse dízimo em abundante bênção na vida deles. Peço também, Senhor, nesse instante, por Teus filhos que por algum motivo nessa noite não pôde ofertar e ainda não pôde dizimar. Eu peço a Ti, pelo Teu infinito amor, que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência nesta situação. Que o Senhor venha em nome do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha abrir a porta que está fechada. Que o Senhor venha suprir a necessidade que existe. Que as Tuas mãos estejam abertas sobre a vida e a casa do Teu Filho, a família do Teu Filho, para suprir toda necessidade. Que haja abundância, que haja, Senhor, suprimentos em grande quantidade. Que a bênção na vida do Teu Filho, Senhor, venha a acontecer e multiplicar. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor e na Tua bênção, Senhor. Abençoa os Teus filhos, aqueles que vão ofertar e dizimar, mas também aquele de forma especial e maravilhosa, que nesse instante não está podendo, Senhor. Dê a vitória para a Tua igreja, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Wallace louvando ao Senhor. Só os irmãos que a paz do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria que você fizesse essa oração essa noite. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Feche os seus olhos essa noite e cante. Vem, Senhor, todos os dias, só pra Te adorar. Eu quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim,
tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser primeira essência, teu jardim parte. Cante isso, cante. Vem, Senhor. Só pra te adorar eu quero. Primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Wallace. Nesse instante, o irmão Francisco, orando pela vida do nosso irmão Natanael, que vai nos trazer a mensagem nessa noite. A paz do Senhor para toda a igreja. Vamos orar. Vem mais pertinho aqui, né? Vamos apresentar a Deus quem já está na presença, né? Eterno e poderoso Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, agora oramos para apresentar o Senhor, teu Filho, para o Senhor continuar usando como o Senhor tem usado, da mesma forma, e operando, Senhor, de acordo com a tua vontade, falando, guiando, dirigindo, preparando, confirmando, abençoando, Senhor, todos que ouvirão a tua palavra, nos fazendo entender a mesma. E vim assim na direção do Senhor, usar de forma tão especial o teu Filho, Senhor, para que venhamos a receber, sim, toda a porção da tua palavra e que tenha muito e grande efeito em nossas vidas. Deus grande e único, assim aguardamos do Senhor todas as bênçãos da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Podem sentar, amados irmãos. Para mim é motivo de grande alegria estar retornando a essa casa. Confesso aos irmãos que tenho bastante saudade dos irmãos deste lugar, pois foram bastante tempo que passamos aqui, aonde o Senhor preparou este lugar para que nós passássemos alguns anos aprendendo da parte de Deus, aprendendo juntamente com todos os irmãos, mas sabemos também que, como servos de Deus, nós estamos na disposição do nosso Senhor, porque um servo, ele não faz aquilo que lhe agrada. Um servo, ele não faz aquilo que é bom para os seus olhos. O servo, ele faz tudo aquilo que é bom para agradar ao seu Senhor. E como servo do Senhor, nós estamos debaixo da vontade, do querer
e do efetuar do nosso Deus. Estamos ali na Areia Branca e trago a paz do Senhor, do meu pastor Sebastião, e um abraço para a amada igreja, aonde temos aprendido grandemente também um pouco sobre a palavra do Senhor. Pois o conhecimento, ele não se limita. O conhecimento, ele não tem uma fonte que para, mas sim uma fonte que jorra para toda a vida. E quero também agradecer aqui o nosso pastor, esqueci o nome, pastor, perdão, Gênesis. O pastor Gênesis, uma terça-feira, apareceu lá na Areia Branca e o nosso coração se alegrou muito, porque os irmãos sabem que quando nós estamos numa igreja assim, igual o Novo Horizonte, cheia de obreiros, uma igreja grande, uma banda bonita, tem muita gente para receber a oportunidade, muita gente para falar, nós acabamos ficando ali confortável no nosso canto, né? Mas quando nós vamos para um lugar onde nós vemos a necessidade, acabamos que trabalhando um pouco mais. E quando o pastor Gênesis chegou na terça-feira, meu coração se alegrou tanto. Eu falei assim, o Senhor enviou um mensageiro de Deus naquela noite, e o Senhor usou grandemente o pastor Gênesis. Perdão, pastor Gênesis. Mas quero também aqui agradecer o meu amigo Ramon pela oportunidade que tem nos concedido. E estamos aqui para falar do amor. Irmãos, nós estamos no culto, intitulado como Culto da Família, e eu não quero fugir dessa temática. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. O livro de Ruth vai nos falar sobre a história de uma família. E hoje, como culto da família, nós extrairemos preciosas lições através da história desta família. Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados irmãos, o livro de Ruth é uma perfeita história de amor. É uma história de resiliência, aonde nós podemos extrair da Bíblia Sagrada, da história dessa família, lições magníficas para os nossos dias atuais e também para a nossa família. As lições que nós extraímos aqui do livro de Ruth, ela vai desde um drama familiar a uma redenção amorosa. A história de Ruth, a história desta família que é citada aqui no livro de Ruth, ela vai desde um drama familiar a uma redenção
amorosa. A Bíblia diz que no tempo em que os juízes governavam a terra, um homem de Belém, de Judá, por nome de Elimeleque, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos, e sai da terra de Belém e vai até a terra de Moabe. E o porquê de tudo isso? A Bíblia nos diz que na terra de Belém havia fome, na terra de Belém havia escassez, na terra de Belém havia uma grande necessidade. Então este homem, ele toma a decisão como um pai de família, como um chefe de família. Em meio a uma crise, ele escolhe sair da sua terra e ir para outro lugar atrás de sustento. Então ele deixa Belém e vai até Moabe com as expectativas de que a sua vida mudaria de situação, a vida da sua esposa mudaria de situação, a vida dos seus filhos mudaria de situação. Mas há um ponto essencial aqui na palavra de Deus. E qual é essa, irmão Natanael? Belém significa casa do pão. Belém quer dizer casa do alimento. Então este homem está deixando a casa do pão para ir peregrinar num lugar aonde ele pouco sabe sobre esta região. E o mais interessante aqui é que a casa do pão, ela está sem pão. Que a casa do alimento, ela está sem alimento. Que a casa que era para providenciar algo para o povo, ela não tem esse algo. Que o forno que produz pão, ele está frio, está sem nada, está vazio. Tem decisões, amados irmãos, que fugir não é a melhor escolha. Tem certas decisões que nós tomamos que é melhor permanecer aonde nós está do que sair para o lugar para se aventurar. Mesmo que aonde nós estamos, nós não conseguimos enxergar nada, nós temos que saber de algo. Quem direciona a nossa vida é Deus. Quem direciona a vida da nossa família é Deus. Quem direciona as nossas atitudes é Deus. Não devemos nos antecipar àquilo a qual Deus não permitiu que nós tomássemos uma atitude, uma decisão. Será que nós estamos esperando a resposta de Deus? Ou estamos fazendo igual a Elimeleque, olhando com os nossos olhos e enxergando algo e pensando que lá é melhor. Se for para lá, está bem, porque lá parece que tem, porque lá a notícia é que as coisas é boa. Você está deixando algo concreto para ir se aventurar em algo que não tem certeza. Elimeleque, ele pega a sua família, seus 2 filhos, e vai para Moabe. Moabe é uma terra aonde o povo é um povo idólatra. Moabe é uma terra aonde o povo não adora a Deus e adora Baal. E o servo do Senhor, que está na casa do pão, ele está indo para o lugar aonde a presença de Deus não está. Amados irmãos, nós estamos no culto de família. E a casa que não tem pão, a família que não tem pão, ela corre o risco de tomar decisões precipitadas
e lá na frente grandes prejuízos como frutos. Será que eu, como um pai de família, estou dando pão? Será que na minha casa tem pão? Será que os meus filhos possam enxergar em mim um homem que se alimenta de pão? Ou será que a minha casa já não tem mais o pão que alimenta, que dá força, que dá alegria, que restaura, que regenera? Aleluia! E que faz sentir a presença de Deus. Quantas casas já não tem mais pão, pastor Gênesis? Quantas famílias que já não tem mais pão, presbítero Mário? Quantas famílias que já não mais se alimenta do pão verdadeiro? Quantas famílias que já não está mais alicerçada na palavra de Deus? Mas esta noite, Deus traz uma palavra para a igreja do Novo Horizonte: quer prosperar, tenha pão na sua casa. Quer vitória, tenha alimento na sua casa. Quer vencer as barreiras, tem alimento na sua casa. Mas para nós, a melhor coisa a se fazer do que enfrentar o problema é fugir do problema. Nós vivemos tempos que a maioria dos homens já não tem mais a capacidade, já não tem mais a paciência de resolver problemas familiares. Nós vivemos tempos que muitos homens já não têm mais a força, a sabedoria de saber resolver problemas conjugais. Aí sabe o que faz? Faz igual a Elimeleque. O caminho mais fácil é fugir do que enfrentar. É mais fácil eu arrumar minhas coisas e ir embora do que eu ficar e batalhar, do que eu ficar, aleluia, do que eu lutar pela minha família. Quantos homens ele prefere os divórcios, quantas famílias, quantas mulheres ela prefere arrumar as coisas e ir embora do que se alimentar de pão, do que ter um direcionamento, do que buscar na palavra de Deus algo que vai mudar a situação da sua família, porque fugir é mais fácil. Quando falo em fuga, eu lembro de Abraão. A terra prometida, a qual Deus chega para Abraão e diz: sai da tua parentela, vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Então Abraão pega a sua família, vai para a terra de Canaã, terra da promessa. Chega em Canaã, na terra da promessa, tem fome. E pensa uma coisa ruim é ter fome. Os irmãos deram risada, né? A fome deixa a pessoa impaciente. A fome deixa a pessoa nervosa. As irmãs estão dando risada, elas já perceberam que sempre na família tem alguém, né? Lá em casa sou eu, a Aline fica... Eu chego, abro a tampa da panela, olho, fecho. Penso a coisa ruim é sentir fome. A fome, ela faz com que muitas pessoas até passem mal. Começa a tremer. Começa a ficar irritada. A fome é até motivo de discussão. Aleluia. Aí Abraão está na terra da promessa e a Bíblia diz que houve uma grande fome. Aí o que é que Abraão faz? Pega a sua família, desce para o Egito e quando chega no Egito, os irmãos sabem muito bem que Abraão, ele deita-se, pega-se uma escrava como sua esposa, tem um filho dela e grandes consequências é trazido para aquela família por causa de uma decisão precipitada. Porque escolheu fugir do que enfrentar a situação. E acontecer a mesma coisa com Isaac.
Mas olha só a diferença, irmãos. Abraão, ele toma a decisão e desce para o Egito. Chegando lá, Sara bola um plano para antecipar a promessa de Deus. Abraão vai, escuta a voz da sua esposa, peca contra Deus, peca contra o seu casamento, e as consequências nós vemos até hoje. Aí Isaac passa pela mesma situação. Ele está em Canaã e vem uma grande fome. Mas Isaac faz diferente. Isaac vai consultar a Deus o que ele tem que fazer. E quando Isaac consulta a Deus e pergunta para Deus, vou para o Egito? A palavra de Deus é, não, fica aonde você está. Porque eu vou te abençoar, vou te multiplicar, vou engrandecer a tua família e tu serás bendito na terra. Isaac fica e ele evita um grande problema. Amados irmãos, nós temos que termos cuidado para não tomarmos decisões precipitadas quando as coisas não estão nada bem no meio da nossa família, ou seja, em qualquer área da nossa vida. Espera em Deus, confia em Deus, aleluia. Tenha paciência, porque é melhor você esperar em Deus e estar com Deus do que se precipitar e estar sem a presença de Deus. Fome. Mas aqui nesta noite eu não quero falar sobre fome fisicamente, eu quero falar sobre fome espiritualmente. Uma família sem o direcionamento de Deus, sem a palavra de Deus, ela passa por situações difíceis. Mas o livro de Ruth é um livro que fala sobre uma história fascinante de amor. Nós veremos também que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, mesmo nós não merecendo. Elimeleque, ele sai da casa do pão e vai para Moabe. Chegando lá em Moabe, tudo aquilo que ele pensou que conquistaria, torna-se ao contrário. E esta família agora vivencia 7 tipos de dramas, de problemas no seu seio familiar. Primeiro, o dinheiro que tinha se acabou. A família de Elimeleque agora está passando por uma situação, por um problema financeiro. E nós sabemos que um problema chama o outro. Elimeleque, ele vende as suas propriedades. Ele vai para um lugar que pouco se conhece. Acaba-se seus recursos. E agora está passando por uma situação financeira. Como se não bastasse do problema financeiro, há também o problema de imigração. Ele está em uma terra estrangeira. E parece que na vida de Elimeleque e de Noemi, é como se fosse também a mesma coisa que se aconteceu com a vida de Jó. Era um problema atrás do outro. Tinha um problema financeiro. O problema de imigração. Como se não bastasse, Elimeleque fica doente. Com a doença, Elimeleque morre. Depois da morte de Elimeleque, os seus 2 filhos também morrem. Depois da morte dos 3 homens da casa, Noemi fica viúva. Fica viúva Noemi e fica viúva a sua 2 noras. Como se não bastasse, a pobreza toma de conta. Porque naquela época nós sabemos que uma viúva, ela dificilmente conseguiria um trabalho fácil, porque era mulher. E além de ser mulher, naquela sociedade há uma discriminação grande com as mulheres. Problema financeiro, longe de casa, a morte chegou na sua família, só está ela e as suas 2 noras,
E por último, que é um dos maiores problemas que um servo de Deus pode ter, é a amargura contra o próprio Deus. Noemi, a qual seu nome significa amável, agora ela está amargurada de espírito. É quando ela escuta uma notícia: Deus visitou o seu povo em Belém. E a casa que estava sem pão, agora tem pão. Olha só, amada igreja, as consequências quando nós tomamos decisões que não são direcionadas pela palavra de Deus. Ela vai com o marido e com seus 2 filhos. Agora ela está retornando, viúva, sem nada, com suas 2 noras. E a Bíblia diz que ela chega para as suas noras, despede das suas 2 noras, manda elas embora para a casa dos seus pais, pois ela chega a dizer que a mão do Senhor foi pesada sobre ela. Nós vemos aqui uma mulher que já não tem mais esperança. Nós vemos aqui uma mulher amargurada de espírito. Nós vemos aqui uma mulher que o que ela esperava apenas era a morte. Mas nós servimos um Deus que Ele muda situações. Nós servimos a um Deus que Ele visita o seu povo. Nós servimos a um Deus que Ele não deixa a sua história terminar do jeito que ela está. Você terá um final feliz, por mais que a circunstância aponte ao contrário, mas quando você tomar uma decisão, aleluia, se pôr debaixo da vontade de Deus, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará pela sua família. O Senhor pelejará pela sua casa. E essa história não acabará do jeito que está. Há um final feliz para a sua vida. Aleluia. É nesse contexto que nós encontramos uma das mais lindas declarações de amor. Aonde Ruth chega para sua sogra e diz: aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O Senhor tem preparado pessoas para ficar ao teu lado nos momentos mais difíceis. O Senhor preparou não apenas uma nora para Noemi, o Senhor preparou uma amiga para Noemi. E o Senhor tem preparado amigos e amigas para você, para os seus filhos nesta noite. O Senhor, Ele não nos tem deixado só. O Senhor, Ele tem preparado alguém para você dizer e chamar de amigo, de amiga, a qual você possa confiar. Aleluia, aleluia. Se você ainda não tem uma pessoa assim, nesta noite Deus estará preparando uma pessoa para chegar até você e dizer: irmão Ramon, aonde você estiver eu estou. Para chegar para o pastor Gênesis e dizer: aonde você pisar o pé, eu também pisarei. Se for para morrer lá, eu também vou morrer. Mas não vou abandonar, não vou largar o barco, não vou sair daqui, nem que a água dê no joelho. Aonde você estiver, eu estou contigo. Se você me chamar para orar, eu oro com você. Se você sofrer, eu sofro com você. Aleluia. Se você padecer, eu padeço junto. Deus
Deus está preparando alguém para estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Você não está só. Você não está só, você não está só, você não está só, você não está só, aleluia. Há um amigo que se chama Espírito Santo, há um amigo que se chama Espírito Santo, há um amigo que se chama Espírito Santo. Por mais que a amargura tenha tomado conta da tua vida e você não tem mais desejo de estar na casa do pão, o amigo Espírito Santo, se preciso for, ele te carrega no colo, ele te carrega nos braços, mas ele não te deixa só, ele não te deixa só. Deus está preparando amigos para a tua família. O pão é o que nos direciona. Quer ser sábio, pai? Quer ser sábio, mãe? Se alimente de pão. Não é o desespero que vai nos dar uma saída lógica, mas é o pão. O pão que o mundo lá não pode dar. O pão que o melhor psicólogo não pode te dar. O pão que a melhor terapêutico não tem condições de te dar. Aqui dá, aleluia. Aqui tem. Mas a decisão mais fácil é pegar o atalho. Mas quando você entender que este pão médico nenhum te dá, aleluia, as coisas mudarão. As coisas não ficarão as mesmas. Quando você entender que primeiro é Deus. Quando você entender que o socorro que você primeiro tem que correr é aos pés de Deus. Aleluia. Porque é mais difícil fazer campanha. Porque é mais difícil fazer jejum. Porque é mais difícil orar. Porque é mais difícil ler a Bíblia. Porque é mais difícil pegar os filhos, sentar na mesa, abrir a palavra e se alimentar. É mais fácil marcar um psicólogo. É mais fácil marcar um terapeuta. É mais fácil pegar o remédio de taxa preta e tomar do que sentar na mesa, dobrar os joelhos. Mas nesta noite, Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. E é o tempo de você regaçar as mangas e tomar uma atitude. Aleluia! A Bíblia diz, capítulo 2, que quando Ruth chega em Belém, ela não fica parada. Sabe o que Ruth faz? Pastor Gênesis, ela vai buscar alimento. Ela vai buscar alimento. E a Bíblia diz que Ruth fica atrás dos segadores. E Ruth está esperando, nem que seja uma espiga só, mas ela queria se alimentar. Ruth talvez não entendesse, mas espiritualmente a alma dela sabia que ela precisava de pão, que ela precisava de alimento. Fé simboliza ação e nós temos que tomar uma ação. Tome uma ação. Aleluia. Faz campanha, se levanta de madrugada, jejuma, ora, busca a Deus e você vai ver as coisas mudar. Tem pão na sua casa? Tem alimento na sua casa? Ou a despensa está vazia? Tem reserva de pão na sua casa? Tem reserva de alimento na sua casa? Ou só tem o farelo? Mas o Deus de misericórdia, Ele alimenta o seu povo nesta noite. Ele alimenta essa igreja nesta noite. E quando você não sair da casa do pão, você pode ter certeza que Deus visita a casa do pão. Aleluia. As notícias vão correr por aí. A casa que está deserta sem pão, agora ela está cheia.
A notícia boa chegando, aleluia. A notícia boa para o Novo Horizonte. Quem pensou que o celeiro estava vazio, Deus visitou o seu povo e mandou chuva, e a semente cresceu, e o fruto, aleluia, já brotou, e há pão no Novo Horizonte, há pão no Novo Horizonte. A notícia boa no Novo Horizonte, que a presença de Deus é manifesta, é manifesta, é manifesta, é manifesta, e quando a presença de Deus está, o povo volta, o povo volta, o povo volta, o povo volta, porque há pão, há pão, há pão, há pão, há pão, mesmo que demore, mas temos que ter pão, mesmo que demore, mas temos que batalhar, temos que lutar, temos que buscar, porque há um há um remissor, há um redentor, há um resgatador na igreja do Novo Horizonte. Aleluia. Quem não queria uma declaração de amor como essa? A Aline sabe muito bem que quando nós começamos a namorar, eu mandava versículo da Bíblia para ela, como declaração de amor. Eu esqueci desse de Ruth, olha só. Já pensou, irmãos? Seu marido, sua esposa chegando, falando para você, aonde você estiver, eu estou. Que coisa linda. Se for para morrer, nós morremos juntos. Né, irmão Mário? Oh, glória. Já receberam, irmãos, uma declaração de amor como essa? Já receberam? Já receberam? Já receberam? Aonde que fores, irei eu. Aonde pousar a noite, pousarei eu. É aquele ditado, né? Nem que seja debaixo da ponte, nós estamos juntos. Para muitos não serve, né? O mamãe deu uma risada assim e falou, é mais ou menos assim. Mas para a Ruth, ela cumpriu a sua palavra. Quando Noemi chega com Ruth em Belém, a Bíblia diz que os vizinhos começam a olhar para Noemi e para Ruth. E começa um a falar para o outro, mas não é essa daí a Noemi? Parece que a conta não bate. Ela saiu daqui em 4 pessoas, está voltando em 2. Não é essa daí a Noemi que tinha um marido, 2 filhos? Aleluia. Mas está voltando apenas com mais uma pessoa. Nós não entendemos o plano de Deus. Noemi não entendia os planos de Deus. Mas Deus estava enxergando lá na frente. Porque é de Ruth que sai a descendência do Messias. Aleluia. As pessoas começam a olhar para a vida de Noemi e falar, coitadinha dela. Olha o que ela passou. Ela volta pobre, viúva, sem nada. Mas Noemi se lembrava que tinha uma promessa. Noemi sabia que tinha algo. Que pela lei, alguém deveria redimi-la. Noemi sabia que tinha alguém que poderia tirar ela daquela situação, aleluia. E é quando Ruth está no campo, batalhando atrás de alimento, tomando uma atitude. Porque, amados irmãos, falando sobre famílias, tem muitas famílias que já não querem mais tomar uma atitude ou lutar pelos seus membros.
prefere fugir, se esconder. E Deus requer do seu povo fé e ação. Você, como mulher de Deus, homem de Deus, líder da sua casa, você precisa também tomar ação, ter atitude. Não apenas cruzar os braços e esperar algo vir. Ruth chega para Noemi e fala: eu vou aos campos, eu vou buscar alimento, que eu comer, você também vai comer. E é nesse momento que Deus prepara todas as coisas para aqueles que esperam nele. Quem não conhece a palavra de Deus, lê no livro de Ruth, vai dizer que Ruth teve sorte. Foi justamente colher espiga na terra daquele que deveria ser o resgatador de Noemi. Mas o povo de Deus, ele não acredita em sorte, ele acredita em Deus. E não há coincidências para o povo de Deus. Há a provisão, há a vontade de Deus para nossas vidas. Ruth está justamente no campo daquele que poderia mudar a situação da vida sua e da sua sogra. E amados irmãos, quando você se esforça, alguém está vendo o seu esforço. Quando você batalha, alguém está vendo você batalhando. Quando você luta, por mais que você ache que ninguém está vendo, tem alguém que está contemplando o seu esforço. O seu esforço não é em vão. A sua luta diária não é em vão. Alguém está enxergando aquilo que você está lutando para conseguir mudar essa situação. E enquanto Ruth trabalhava, a Bíblia diz no capítulo 2, que Boaz, ele chega até os seus empregados e fala: quem é aquela jovem que está catando espiga? Os empregados chegam para Boaz e dizem assim: aquela jovem é uma moabita, e ela está desde a manhã até agora, ela não parou um sequer momento, e está catando, está batalhando, está lutando. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo que você não teve um tempo de descanso, de sossego. Deus está vendo aquilo que você está enfrentando. Sempre há alguém olhando o que você está passando, o que a sua família está passando. Sempre há alguém olhando as suas necessidades. Para encerrar, porque as horas já se aproximaram. Os irmãos conhecem muito bem a história de Ruth. É quando Boaz conversa com Ruth. Ruth se revela quem é. Ele permite que ela colhe as espigas. É misericordioso com ela. Ao ponto de chegar para os empregados e dizer: deixe cair mais, para que ela pegue mais e se alimente. Quando Noemi fica sabendo que Ruth está trabalhando para Boaz, Noemi chega para Ruth e fala: vai até ele, se deita nos pés dele, só saia dali quando tiver uma resposta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai até Boaz, se deita nos pés dele, só se levante dali quando ele mandar você se levantar. Aleluia. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Precisamos estar deitados aos pés do Senhor. Aleluia. Só se levantar dali quando Ele nos mandar levantar. Só sair dali, Ramon, quando Deus falar: se levante e vai. Não desista de buscar a resposta aos pés do Senhor. Só se levante dali
quando Deus responder a tua petição. Aleluia. É quando Boaz olha para Noemi aos seus pés. E o crente que fica aos pés de Cristo, ele tem vitória. O crente que fica aos pés de Cristo, ele suporta as tribulações. O crente que fica aos pés de Cristo, ele permanece mesmo diante das ondas, porque estando com Cristo a segurança. Estando aos pés de Cristo a fortaleza, estando aos pés de Cristo a socorro. É quando Boaz fala: se levanta, minha filha, eu tenho o direito de te comprar, de redimir a sua sogra, a família, o nome do seu sogro, do seu esposo. É meu direito, mas tem um primeiro antes de mim. Eu vou conversar com ele. Se ele não quiser, eu pago o preço. Aleluia. Eu pago o preço. Aí Boaz reúne os anciões da cidade. Chega para aquele que tinha um direito sobre a vida de Ruth e de Noemi e pergunta para ele: você quer assumir aquela mulher? Ele fala: eu quero as terras dela, eu quero a propriedade dela, eu quero aquilo que ela tem, mas eu não quero casar com ela. Aí Boaz chega e fala: assim não. Você quer os bens dela, mas também tem que casar com ela. Se você não aceita casar com ela, eu caso. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas teve um que desceu do céu. Teve um que desceu do céu. Chegou Ramon, aleluia, viu eu e você, viu que nós estávamos na mão de outra pessoa, que nós éramos reféns de outra pessoa. Ele falou: se você não quiser, eu pago o preço. Eu pago o preço. Aí aquela pessoa falou assim: não quero ele não, eu quero os bens dele, porque o inimigo é assim. Ele não quer a nossa vida, ele quer aquilo que é mais precioso de nós, aquilo que nós temos, nos destruir a família. Mas Jesus chegou e falou: eu caso com eles, eu caso com a igreja do Novo Horizonte. Pois chegou para aqueles homens: eu pago o preço por Ruth, e o preço foi pago pela minha e pela sua vida. O preço foi pago. O preço foi pago, aleluia. Ruth agora tem uma esposa. Capítulo 4. Nasce-se Obed. Aí aquelas mesmas pessoas que olharam para Ruth e Noemi e falaram: mas não é aquela que perdeu tudo? Não é aquela que anda amargurada? Não é aquela que anda de cabeça baixa? Agora olha e fala: a alegria chegou na vida de Noemi, a esperança chegou na vida de Noemi. Aquela é aquela amargurada? Aquela era aquela que andava de cabeça baixa? Quando, aleluia, o esposo assumiu a responsabilidade e nos deu vida nova. Quando alguém olha para nós e diz: ali há diferença, ali há alegria, ali há gozo, ali há presença, porque nós não estamos só, tem alguém que cuida de nós. Tem alguém que cuida de nós e cuida da sua igreja. De um drama para uma redenção amorosa. E a palavra que eu deixo para a igreja do Novo Horizonte é: o seu final será um final feliz. Aleluia. Porque tem alguém disposto a pagar o preço pela sua vida. Alguém já pagou o preço pela vida sua, pela vida minha, pela vida da sua família. Por mais que você não consiga entender agora, lá na frente, você compreenderá que Deus nunca te deixou só. E no meio da sua caminhada, Deus prepara amigos para estar com você, seja for em qualquer situação. E assim agradeço a oportunidade
em nome de Jesus. Meus irmãos, que palavra boa, né? Que palavra maravilhosa, irmão. É isto que Jesus faz nas nossas vidas, irmão. Muda a nossa história. Nós vamos estar orando, encerrando o culto, e eu quero convidar os irmãos que estão enfermos e precisam de oração. Pode vir até a frente, irmão. Nós vamos orar e Jesus dá a vitória. Após o final do culto, irmão, os irmãos que puder, nós vamos ficar aqui uns minutos aqui orando, viu? Se os irmãos quiserem ficar conosco orando, Jesus vai ficar feliz e eu também, viu? Porque Jesus quer que nós busque Ele. Domingo que vem é culto com as crianças. Eu convido toda a igreja para estar junto aqui conosco. Porque, irmão, a criança é o futuro da igreja, né? Criança é os pastor futuro, é as dirigentes futuro, é as regentes, é os músicos futuro. Por que não dizer que tem muitas crianças já músicos, né? Esqueci o nome, Jean. Tem muitas crianças aí já músicos, né? Colocamos de pé e vamos orar ao Senhor. Os irmãos que queiram orar, fica conosco orando, porque a oração, irmão, move montanha. A oração muda situações. Palavra muito boa nesta noite. Não podemos sair do nosso lugar. Devemos ficar no nosso lugar, porque nós estamos na casa do pão. Na casa do pão há bonança. Vai ter algumas dificuldades? Vai. Jesus falou que no mundo nós ia ter aflição. Hã? Jesus falou que no mundo vamos ter aflição. Mas que Ele venceu, nós também podemos vencer. Hã? Porque Ele está conosco, nos dando vitória. Irmãos, nós vamos continuar orando, irmão, na próxima semana. Vamos ver aí os dias que não tem, para não atrapalhar os ensaios. Nós queremos orar sem atrapalhar nenhum ensaio. E convido os irmãos para orar na sua casa também. Eu sei que você ora, você pede para você, pede para os seus filhos, para o seu trabalho, por tudo. Mas vamos tirar aí uns minutos em casa orando pelo Novo Horizonte, pelo bairro e pela igreja. Porque a igreja faz parte do bairro, né, irmão? Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Eu não entendo, irmão, Natanael, Jesus te viu debaixo da figueira. Eu não entendo, há muitos meses já atrás, um missionário, um irmão que está lá nos Estados Unidos, que a gente tem amizade, sempre ele ligava para mim, orava e dizia assim: pastor, Deus tem algo novo para o senhor. Deus está me dizendo que vai vir coisa nova para o senhor. Eu falei: Jesus, se for boa, amém, né? Se for boa, amém. Mas veio, irmão, coisa boa. Está aqui o Novo Horizonte, estamos aqui juntos, vamos glorificar a Deus junto e tenho certeza, irmão, que a vitória será nossa, no nome de Jesus. Oremos, e os irmãos que queiram receber oração, quiser vir à frente, nós vamos orar, irmão. Jesus, todo culto que ele fazia, tinha milagre. Me chama a atenção, Natanael, que o único que abraçou Jesus e beijou foi para trair, né? Porque todas as pessoas que chegavam para Jesus, era sempre aos pés. E todos que chegou aos pés, saía vitorioso. Ninguém que chegou aos pés de Jesus, Jesus falou: vai embora, não quero conversa com você não. Todos que chegaram, recebeu vitória. Aqui está a Mamãe Maria, abençoada. Mamãe Maria, aquele testemunho da senhora falou muito comigo, viu? Falou muito comigo. Às vezes, quando nós estamos com dificuldade na família, neto, filho, você vai falar com alguém, sabe o que alguém fala, Maria? Manda embora. Manda seu filho embora, presta não. Mas o crente não age assim, não, irmão. O filho está com dificuldade, nós vai lá dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu sei que está difícil. Eu sei que é complicado, Jesus, mas eu sou teu filho. E o meu filho é filho do seu, Senhor. Não vou desistir não, vou ter vitória. Nós vamos orar.
e Jesus é poderoso, irmão, para fazer milagre. Oremos, amado e querido Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, que tu venha, ó Pai, estender as suas mãos sobre a vida das tuas filhas, Senhor. Pai querido, eu peço ao Espírito Santo, para que o Senhor coloque as tuas mãos nas minhas mãos, Espírito Santo. Que o milagre venha acontecer na vida da tua filha, Senhor. Visita o lar da nossa irmã. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Visita a tua filha, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, ó Deus. Coloque as tuas mãos para dar vitória a ela. Pai, em nome de Jesus, abençoa estas crianças, Senhor. Dê a vitória a elas, cuide delas, proteja elas, Senhor. Debaixo das tuas mãos, Pai, repreendendo tudo aquilo que vier ao contrário para prejudicar os teus filhos, Pai, as tuas filhas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua filha. Dê a vitória, dê a saúde, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta criança. Dê a vitória a ela, dê a saúde, ó Pai. Proteja e guarda. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que tu cuida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que visite as casas, visite as famílias, visite nossos filhos que estão estudando, Pai, na escola, os que estão nas creches. Deus, coloque as tuas mãos para proteger, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo reine sobre nossas vidas e todo o povo de Deus. Digam amém. Deus abençoe os irmãos e tenha um final de semana abençoado, irmão. Domingo, culto.